a gente entendeu o que eles querem da gente. Agora a gente vai entender o que a gente precisa dar para eles. A introdução, basicamente, são esses itens aqui. Então, você precisa fazer uma contextualização, você precisa desenvolver uma tese, apresentar o tema e fazer uma delimitação argumentativa. Diego, o que é isso? A contextualização é o repertório, aquele mesmo repertório que vai ser cobrado lá na competência 2. A minha tese, a ligação entre o meu repertório e a minha tese vai ser cobrado na competência 3 de projeto de texto. Por quê? Eu não posso simplesmente jogar um repertório. Eu não posso simplesmente falar que um filósofo disse algo e não conseguir. Aquilo que ele disse não faz sentido com a tese que eu vou defender. Isso precisa ter uma ligação. Então, aqui, contextualização apresenta um repertório que faça sentido. A tese, eu vou usar esse repertório para defender a minha tese, para desenvolver a minha tese. Depois eu vou apresentar o tema e depois eu faço uma delimitação argumentativa. Eu vou explicar cada um desses itens. Eu vou explicar os tipos de contextualização, porque, por exemplo, eu não sabia disso, que existem vários tipos. Eu achei que era só você chegar lá e citar alguma coisa, e não é exatamente assim. Então, para fazer essa apresentação para vocês, eu fui estudar e eu descobri que existem, acho que, 4 tipos de contextualização. E que é muito interessante que no final desse item aqui de introdução, você vai poder escolher qual tipo de contextualização você quer fazer, qual tipo de tese. Isso vai facilitar muito. Então, eu vou tentar ir mais devagar um pouquinho para ficar... Eu imagino que vocês já estejam cansados. Ah, e eu coloquei aqui de 5 a 7 linhas. Essa é uma questão que eu queria lembrar com vocês. Estética na redação, ela não é não vale nota estética. Porque, por exemplo, você vai pegar uma redação que está tudo manchada, está tudo errado, mas ela não vale nota. O que vale nota é o projeto de texto, que é aquele da competência que a gente estava falando. Então, se o seu texto ele tem 5 linhas no começo, na introdução ele tem 5 linhas, na argumentação ele tem 10, e no final ele tem 3, você vai perder para o projeto de texto. E você vai perder na competência 2 também, porque essa não é a estrutura. O seu texto, tanto da introdução quanto da conclusão, eles têm que ter praticamente a mesma quantidade de linhas. Então, se eu fiz de 5 a 7 lá na introdução, na minha conclusão eu faço de 5 a 7. Se eu fiz 5 linhas na introdução e 5 linhas na conclusão, eu posso fazer 6 linhas no desenvolvimento 1 e 6 linhas no desenvolvimento 2. A questão levantada aqui é que tem que ter um equilíbrio. Não pode ser um mais do que o outro. Então, o que eu indico para vocês? Eu costumo fazer de 6 a 7 linhas na introdução, que eu escrevo muito. Mas então eu faço 7. Só que depois eu já faço 7 ali embaixo, 7 no outro. Essa história de fazer uma linha mais ou menos, eu acabo não fazendo. Eu faço tipo 7, 7, 7, 7. Deu 28, sobra 2 linhas. Uma questão importante que eu não coloquei, mas eu queria levantar, é a questão do título. Título é opcional, eu acho que a maioria de vocês sabem disso. Mas título não conta ponto. A única coisa que o título faz, ele ocupa a linha. Então, assim, existem 2 escolhas que você pode fazer. Você pode ter um título sensacional e escrever ele, só que aí você perde uma linha e ele não vai te acrescentar em nada. Ou você pode não pôr e ganhar essa linha. Aí você tem exatamente 30 linhas para escrever. Mas, na maioria das vezes, as redações nota 1000, elas não têm título. Por quê? Se você escreve um título que você acha sensacional, mas na hora que o corretor pega, imagina comigo, aquele cara, ele corrigiu 100 redações, isso é 8 horas da noite, ele tem que mandar aquele pacote. Aí ele cata aquele seu título, ele lê aquele seu título com ódio. E aí ele já começa a corrigir a sua redação, levando em consideração o seu título. Porque ele já vê que o seu título não é forte. Você deve ter achado ele incrível, mas o corretor não achou. Porque fazer um bom título é muito difícil. O seu título, ele resume em palavras tudo que você defendeu, tudo que você apresentou. Aí você foi lá e colocou a internet. Na hora que ele abre aquilo e vê a internet, ele começa a corrigir sua redação já esperando que você não seja um bom aluno. E isso não é bom. A gente não pode dar essa premissa para o corretor. Lembrando que o corretor não é nosso amigo. Para o corretor, a gente é um dinheiro, a gente é um número que vai dar dinheiro para ele. É importante a gente falar isso porque, assim, a gente não pode romantizar. São 100 redações por dia, ele tem 3 minutos para corrigir, ele não vai perder o tempo dele. O que será que o João quis dizer? O que será que Maria queria dizer aqui? Coitada, ela teve um erro, deixa eu ajudá-la. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente errar lá, tirar 40 pontos de você, tira de uma competência, tira de outra, quando você vai ver se não tem ponto nenhum.
Então, a questão aqui, não abre espaço. Diego, qual solução você me dá? Não coloque título. Não perca tempo com o título. Já comece já com a sua introdução, que dá do mesmo jeito. Eu nunca coloquei título. A única vez que eu coloquei, eu tirei 500. Foi a minha primeira redação, lá em 2002. Enfim, resumindo a introdução, apresentei uma contextualização, desenvolvi a minha tese, fiz o meu tema e delimitei a argumentação. Feito. Vou para a explicação de contextualização agora. Pode passar. Gente, como eu falei para vocês, existem vários tipos de contextualização. Eu, Diego, não sabia. Até hoje eu fiz pela sorte. Eu sempre fiz aquela que você pega uma ideia, tipo um filme, uma citação, um filósofo, e você coloca. Eu sempre fiz essa. Mas eu não sabia que existiam várias. Então, por exemplo, essa aqui é chamada de contextualização por apresentação. Quando você vai fazer essa contextualização por apresentação? Quando você lê o tema e você não sabe nada sobre ele. Então, por exemplo, o tema do ano passado foi o acesso democrático ao cinema. Quando eu abri, eu fiquei em desespero, eu não fui preparado para aquilo. Eu tinha estudado autismo, eu tinha estudado doação de órgãos, adoção, criminalidade infantil. Na hora que eu abri aquele tema, eu fiquei desesperado. Eu não sabia o que falar sobre aquele tema. Se eu soubesse que eu poderia fazer uma apresentação do tema, eu teria ficado mais tranquilo. Então, o que vocês precisam entender é que existem vários tipos de contextualização. E essa aqui é uma delas, a por apresentação. Olha o que esse aluno faz. No Brasil, a expressão lei seca pode ser definida como uma denominação dada popularmente a um conjunto de medidas que visam a restringir a prática da direção de automóveis a quem esteja sob efeito de álcool. Nossa, ele descobriu o Brasil. Ele falou o que é lei seca, certo? Ele simplesmente não explicou o que é lei seca. Isso está errado? Não, ele apresentou para o corretor, para a banca corretora, ele sabe qual é o tema. Mesmo que ela já conheça isso, ele só apresentou. Então, contextualização por apresentação, você vai meio que ser um dicionário. Você vai detalhar, vai definir. Então, se o assunto fosse ano passado foi manipulação de dados, você ia explicar o que é manipulação de dados. O anterior lá, da intolerância religiosa, você ia explicar o que é comete intolerância religiosa. Isso aqui é aceito? É super aceito. Você vai conseguir tirar os seus pontos. Mas essa aqui é em último caso. É naquele caso que você abriu o tema e você pensa assim, cara, eu não sei falar nada disso. Então você vai começar. No Brasil, tal assunto, e aí você define ele. Você fala o que é. O que é aquilo? Aí você escreve. O corretor vai entender que você fez uma contextualização por apresentação. Você apresentou. Entendido isso da contextualização por apresentação? Ficou claro? Sim, ficou bem claro. Obrigado. Ótimo. Pode passar. Essa aqui é a perfeita, essa aqui eu acho que todo mundo conhece, é a contextualização por oposição. Você joga uma coisa que é perfeita, que no mundo ideal ela acontece, por exemplo, lá no Canadá, naqueles lugares lá que a educação é sensacional. E aí você joga para o Brasilzão, joga para a realidade. Então você faz aquela contextualização assim, apresenta onde um lugar é perfeito, e aí você vai dizer onde não é. Então aqui ele fala. Dados da Unesco comprovam que em países como Cuba, Venezuela e Bolívia, o analfabetismo foi literalmente erradicado. Então ele me fala que nesses países deu certo, isso aconteceu. Aí ele joga. No Brasil, entretanto, um conectivo de oposição tem que ter a ausência de políticas públicas mais inclusivas faz com que a escolaridade represente um problema a ser enfrentado de forma mais organizada pela sociedade brasileira. Então, o que ele fez aqui? Ele fez a oposição do mundo ideal versus o mundo real. Então, ele coloca num lugar onde aquele assunto deu certo. Então, você poderia falar, por exemplo, em Santa Catarina, a educação foi erradicada. Entretanto, esse cenário não reflete o Brasil como um todo, porque na maioria dos estados a educação ainda é deficitária. Então você pega um lugar onde deu certo, e aqui você pode usar uma série, viu? Você pode falar que numa série tal, a educação é tida como responsabilidade primordial do governo. No entanto, esse cenário não reflete a realidade do nosso país. Eu acho que isso aqui é a mais clara possível. Você pega um lugar que deu certo e você contrapõe com a realidade do nosso país que não é boa.
Então, você sempre pega uma coisa que deu certo. Você pode colocar qualquer lugar do mundo aqui, você pode citar série, você pode citar qualquer coisa que deu certo. Não precisa ser uma coisa real, pode ser uma série, um filme, só que precisa ser um lugar onde aquele problema, novamente falando, competência 3 lá, que aquele problema esteja ligado com o assunto que está sendo pedido na redação, como tema de redação. Pode ir para a próxima. Essa aqui, para mim, é a mais chata, porque lá na hora você vai estar tão nervoso, que você não vai conseguir fazer isso. Olha isso aqui. Violência física, agressão moral, drogas ilícitas. Entre os vários fatores a que o cidadão em situação de rua está exposto, o abandono e a privação dos direitos humanos básicos representam alguns dos principais riscos à integridade de nossa sociedade. Deixa eu lembrar para vocês. A contextualização dele foi violência física, agressão moral e drogas ilícitas. Só isso é contextualização por enumeração. Ele pega a situação, ele pega aquele fato e ele faz como se fosse uma narrativa. Ele coloca imagens para as pessoas entenderem como que é aquilo. Então, ano passado, que foi a questão do cinema, ele teria colocado como crianças na rua, sem ter acesso a nada. E fazia a ideia criar uma imagem. Ele enumeraria fatos que remetessem àquela situação. Então, você entende aqui, quando o corretor lê isso aqui, ele vai entender que ele está colocando o corretor nesse lugar. Então, isso é chamado de contextualização por enumeração. Você está lendo ali os itens, violência física, agressão moral, drogas ilícitas. Aí o corretor vai perguntar, o que ele quer dizer com isso? Aí ele vai falar aqui. Então, ele fez uma ligação, ele cumpriu o papel da contextualização. Ele apresentou um repertório que não é produtivo. De todos, esse e o primeiro são os mais fracos. Mas você vai ter cumprido a função. O corretor não vai poder te tirar ponto. Ele só não vai te dar ponto. Mas ele não pode te tirar porque você cumpriu o papel. Mas entre o primeiro e esse aqui é o mais fraco. Os dois mais fortes é a oposição versus mundo real e mundo imaginário, mundo perfeito, e o próximo, que é o que a gente mais usa. Pode passar. Esse aqui, eu, Diego, eu só conhecia esse. Eu nunca tinha visto aqueles outros três. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Que era aquele lá que você jogava uma citação, um filósofo, uma série, um filme, alguma coisa que você lembrava, uma revolução, e jogava ali. Que é a contextualização por citação, onde você cita algo. Eu não conhecia os outros. E eu já fiz muitas vezes a oposição, aquela de falar de um lugar perfeito e a diferença no Brasil. Mas eu não sabia que isso era um tipo de contextualização. Contextualização por citação. Eu vou ler com vocês. A injustiça que se faz a um é uma ameaça a todos. O pensamento de Montesquieu não permite refletir em nossos dias sobre como a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho representa um problema a ser enfrentado de forma mais organizada no Brasil. Novamente, lembrando para vocês, contextualização nesse texto é só isso aqui. A injustiça que se faz a um é uma ameaça a todos. Ele apresentou a frase de Montesquieu. Eu não sei te dizer se é exatamente essa frase. O fato de não estar entre aspas me diz que não, que ele fez uma paráfrase, ele colocou com palavras diferentes, com sinônimos. Mas ele apresentou uma citação. E aí ele já começa a tese dele juntando com a citação de Montesquieu. Então, aquele processo, ele pegou, citou aqui, ou se você tivesse citado um filme, se você tivesse citado uma série, uma revolução, no seguinte, na tese, você teria que fazer essa ligação. A questão que eu tinha falado sobre conectivos, eu, Diego, jamais teria terminado aqui esse ponto sem colocar um conectivo. Eu teria colocado, por exemplo, nesse sentido, assim sendo, porque eu sou o louco do conectivo, eu tenho que colocar conectivo em tudo para garantir que ficou claro para o corretor. Ó, eu sei o que é conectivo, tá aqui, ó, eu coloquei em tudo. Mas aqui, do jeito que ele colocou, também está perfeito, porque você consegue perceber quando ele fala o pensamento de Montesquieu. Qual que é o pensamento de Montesquieu? É o que ele acabou de citar. Em resumo, a gente tem 4 contextualizações. A contextualização inicial por apresentação, a por oposição, por enumeração e a por citação. Na por apresentação, eu vou definir o tema. Vou definir o tema. Então, eu vou falar como se fosse um dicionário. Eu sei que o corretor sabe o que é aquilo, eu sei que aquilo lá é senso comum, mas eu vou apresentar. Essa você vai fazer quando você não entende nada, quando você não sabe como
não tem nenhum repertório, porque isso vai ser considerado repertório. Vai ser considerado repertório produtivo, algo novo? Você vai tirar 200 pontos? Não, você não vai tirar 200 pontos, mas você vai tirar 160, que também é uma boa nota, porque é um repertório, só que ele não é produtivo. Então, o outro que é por oposição. Esse é mais fácil e ele vale mais nota, que é aquela ideia de você pegar o mundo ideal versus o mundo real. Então, você cita um lugar onde aquilo deu certo, por exemplo, aqui do analfabetismo. Então, naquele lugar, o alfabetismo deu certo, só que aqui no Brasil, não. Essa aqui é mais fácil de tirar 200 pontos. A questão dela aqui é você ter esse repertório. É você saber em que lugares isso deu certo e em que lugares isso não deu certo. A outra, que é a por enumeração, que é aquela que você vai dizer em palavras, imagens daquela cena. É como se você tivesse parado diante daquela cena, diante daquele tema, e você vai citar, com poucas palavras, pequenas palavras, o que está acontecendo. Então, ali naquele lá, pode passar, João. Enumeração. Ele colocou violência, agressão. É como se ele estivesse ali na calçada, vendo aquele morador de rua e estivesse falando que ele está exposto. Então, essa aqui e a primeira, como eu já disse para vocês, são contextualizações de segurança. Diego, eu não sei o que fazer. Você vai fazer isso. Ou você apresenta, ou você começa a romantizar, você começa a falar violência física, agressão moral, drogas ilícitas. Você colocou o corretor exatamente naquela cena. Uma coisa que eu aprendi, que você tem que entender a redação do Enem, como se ela fosse uma folha que voou e ela caiu em qualquer lugar do nosso país. Então, por exemplo, eu tinha feito essa redação e ela voou tão longe que ela chegou lá no sertão. E aí lá no sertão, um senhorzinho pegou a minha redação e ele vai começar a ler. Você tem que entender que a pessoa que pegar a sua redação, na hora que ela começa a ler, ela precisa entender tudo que você está falando. Então, a ideia da enumeração aqui, se por exemplo, você deve estar achando isso uma bobeira, mas na hora que ele começa a ler esses dados aqui, violência física, agressão, drogas, a primeira coisa que ele vai remeter na cabeça já é o morador de rua, ou ele vai remeter algo parecido. E essa é a ideia da contextualização. Então, ele conseguiu fazer. Então, assim, de tudo que eu falei até agora, nunca esqueçam isso. A redação de vocês, ela não é corrigida pela banca diretamente. Quando o corretor pega a redação, ele entende que aquela redação foi lida pelo seu Joãozinho, pela dona Mariazinha. Tudo ali tem que estar claro. Tudo ali, quando a pessoa pega para ler, ela vai entender. E é mais ou menos isso. Você pega a redação e deixou ela voar. E aí uma pessoa lá na rua pegou ela e começou a ler. Na hora que ela começou a ler, ela entendeu o que você está falando. Então está tudo certo. E a outra, que é a por citação, que é a mais conhecida, que você apresenta um repertório e desenvolve ele. Então, a gente falou sobre contextualização, esses 4 tipos. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida desses 4? Não, tá tudo certo. Beleza.